Bom dia a todos! Estamos agora ao vivo no portal InfoMoney para falar justamente alocação de recursos. Acho que é um tema bastante relevante aí para todo mundo, dado não só o cenário, né, mas vamos pensar como o XP é uma corretora. XP, a gente tenta aí auxiliar, né, o brasileiro a investir melhor, né? Poupança, a gente está vendo isso, poupança em queda, recursos da poupança. Mas antes de a gente começar a falar, apresentando aqui o pessoal, eu, Celso Plácido, estrategista-chefe da XP, ao meu lado, Ricardo Quinho, analista-chefe. Bom dia, Celso, Gustavo, pessoal, isso aí, hoje a gente vai falar um pouco na prática, né? A gente sabe, a gente comenta bastante coisa, mas a gente sempre quer passar informação e transformar isso em prática e nada mais justo que a gente fazer, comentar sobre a alocação global, não só renda variável, renda fixa, enfim, vai ser bem interessante. E obviamente a gente vai comentar de mercado, Vale, Petro, siderurgia, saiu o resultado, Ambev também. Mas é isso aí, bom dia pessoal. É isso aí. E ao outro lado aqui, o Gustavo Cruz, né, que acaba atuando aí nessa parte macroeconômica, nos auxiliando com as apresentações e tudo mais, e para tirar dúvidas de vocês. Lembrando, né, que vocês querem ter essa apresentação e comentários sobre essa apresentação, só preencher aqui embaixo, querem investir com eles. Fora isso, diariamente nós temos, né, os programas na XP TV, né, um programa reunião matinal às 9h35, às 11h35 nós discutimos sobre macro, micro também, um programa parecido com esse diariamente, dentre outros programas como a Hora do Gráfico, a partir das 4 horas, então tem analista técnico, fundamentalista e justamente tentando aí ajudar o brasileiro a investir melhor, porque poupança não rende nem mais do que a inflação, certo? Bom dia, Gustavo Cruz. Bom dia, Celso, bom dia, Kim. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Sim, então vamos fazer uma apresentação para tirar bastante dúvida que tem ocorrido nos últimos programas. E lógico, quem quiser participar, fique à vontade no chat para perguntar sobre qualquer coisa, que a gente vai tentar tirar suas dúvidas ao longo do programa. E também se tiver alguma dúvida da apresentação, pode perguntando que a gente vai respondendo conforme as dúvidas aparecerem. Isso aí. Saber também se a apresentação está tudo ok, pessoal, aí. Se o som, né? Som, imagem, está tudo ok aí. A gente continua aqui nossa apresentação, mas aqui na InfoMoney, tá? A princípio está tudo bem, obrigado aí pelo feedback de todos. E a gente vai passar para a apresentação, lembrando sempre que vocês façam as perguntas aqui, após a apresentação, né? A gente fala responde as perguntas aí dos participantes. E lembrando também que podem solicitar, me adicionar, eu coloco comentários diariamente no Facebook, é Celson, espaço, né, Plácido aí no Facebook, para a gente poder tentar auxiliar, falando de divisões de mercado, esse tipo de coisa. Hoje, obviamente, a gente vai também discutir um pouco sobre política, sobre Congresso, Planalto se acirrando novamente, mas vamos para a apresentação, que é isso, acho que vocês estão aqui para justamente ouvir um pouco sobre a apresentação, sobre a alocação de recursos e os determinados perfis. Óbvio que não dá para ter todos os perfis aqui, mas uma ideia de 3 perfis, né? Um arrojado, um conservador e um moderado. Todo mundo está falando dar uma base para todo mundo. Isso aí, todo mundo está falando que está muito boa aqui, está tudo funcionando perfeitamente, então vamos lá. Vamos para a parte da apresentação sobre alocação de recursos. Obrigado, pessoal. Bom, gente, primeiro antes de começar a falar dos perfis que a gente separou para vocês, a gente quer que vocês tenham em mente o que a gente está enxergando, aqui é o Boletim Focus, mas o que a gente enxerga, né, baseado no Boletim Focus, de cenário macro para os próximos meses, para o final de 2015, 2016, e isso vocês vão ver daqui a pouco nos próximos slides, que tem bastante relação para determinar o seu perfil, determinar aonde alocar o seu recurso, baseado, lógico, no cenário. Então a gente tem aqui IPCA de 2015 e de 2016, lembrando que a meta de IPCA é de 4,5% e a gente esse ano de boletim já acredita bastante que deve ficar acima do teto da meta de 6,5%, coisa que não acontece faz tempo, mas que por incrível que pareça o mercado já estava esperando e não está achando que é uma situação explosiva que deve perder o rumo nos próximos meses. O mercado acha que em 2016 deve caminhar para 5,6 e ao longo até o final do mandato 2018 deve chegar para o centro da meta de 4,5. O ministro Tombi e todo mundo do Banco Central tem feito várias declarações falando que pretende chegar já no ano que vem, 2016, para o centro da meta, que vai tomar todas as atitudes necessárias para isso.
E o importante é que o mercado está acreditando, está chegando a um consenso que sim, que o Banco Central vai ser bem sucedido nessa missão de levar o IPCA de volta para o centro da meta ao longo dos próximos anos. 2015, então, o mercado parece que aceitou, sabia que nos últimos anos estava tendo muito preço sendo segurado, que isso ia ter que chegar a algum momento no bolso, ia ter que repassar esses preços da administração, estavam sendo muito segurados. E qualquer que seja a queda um pouco no IPCA ao longo do ano, provavelmente o governo vai ocupar esse espaço com uma elevação posterior nos preços administrados. O segundo ponto é a taxa de câmbio. Aqui a gente tem um consenso de 3,20 para 2015 e 3,30 para 2016. Depois a gente já fez vários programas sobre câmbio, mas dando uma resumida aqui. A gente tinha um câmbio ano passado que não estava seguindo um pouco as demais moedas do mundo, que estavam desvalorizando frente ao dólar. O real estava estava destoando muito. Grande parte disso por causa de uma intervenção forte do Banco Central, coisa que esse ano já ainda está meio indecisa, não está muito clara se vai continuar ou não. Mas o que aconteceu no começo desse ano, que a moeda desvalorizou bastante desde o começo para frente, foi que o real seguiu a sua trajetória que já deveria estar seguindo desde o meio do ano passado. Todas as moedas estavam desvalorizando à medida que o Banco Central norte-americano anunciava que elevaria a taxa de juros em 2015. Agora, o real até ganhou uma valorização recentemente por causa de uma dúvida sobre a elevação ou não, se vai ocorrer no Fed, nos Estados Unidos. E isso acabou gerando um pouco de dúvida quanto ao quanto o real vai desvalorizar ou não vai desvalorizar. Também agora surgiu um elemento novo, que é a China. China, que a desaceleração era esperada para 2015, mas em 2016 veio agora um pouco mais forte e talvez com medidas de estímulo monetário que podem gerar ainda mais liquidez no mercado, que já está bastante líquido, com vários bancos centrais importantes como o europeu e o japonês emitindo bastante moeda. E isso poderia acarretar em uma valorização do real posteriormente. Mas como ainda está bem indeciso, isso ainda não está sendo refletido no preço. A Selic, a gente já é um pouco mais o discurso que a gente já falou aqui no IPCA. O Banco Central fazendo tudo que acha que deve fazer para levar de novo o IPCA para o centro da meta. Então não vou repetir. O PIB, a gente já tem um consenso que vai ser a recessão esse ano. O próprio governo já está admitindo, não tão claramente, mas já admite cada vez mais que vai ser uma recessão. Mas o importante é que em 2016 volte o crescimento. Voltando o crescimento em 2016, talvez tudo que a gente tenha feito nesse ano seja bem importante no futuro, quando a gente veja o país tomando os rumos certos novamente. E botei por último a produção industrial, que hoje a gente teve o dado da PIM, que veio com queda de menos 0,8 no mês contra mês e menos 4,7 no ano contra ano. São dados bem ruins, se alguém quiser depois a gente explica um pouquinho mais com calma por que isso é bem fraco. Mas agora passando já para os perfis de investimento. Aqui a gente separou então em 3, que nem o Celso falou, a gente podia ter feito diversos perfis mais específicos, mas como é um programa mais curto, a gente vai resumir em um conservador, um moderado e um agressivo. Então a gente vai comentar, baseado nesses 3 perfis, o que você, se você se encaixasse em um desses perfis, para onde você deveria colocar seus recursos e por quê, e dando exemplos de como seriam esses recursos que você alocaria, como seriam esses ativos que você alocaria seus recursos. Primeiro a gente começou aqui com uma carteira conservadora, para dar bem um exemplo bem aberto aqui para vocês, onde a gente dividiria em 80% em pós e depois em 20% em multimercado. Em pós fixados e o restante em multimercado. Exatamente. Aí a gente colocou aqui uma tabelinha bem simples para vocês acompanharem o nosso exemplo. Aí a gente colocou um produto que seria a LCI, a LCA, que tem uma liquidez diária, seria mais ou menos 40% da sua carteira. Você alocaria então 40% do seu dinheiro nesses produtos. Um exemplo disso é que eles rendem por 3% do CDI e eles são isentos de imposto de renda. A gente tem sacado bastante como isso é importante na hora de você decidir seu investimento. Aí a carteira conservadora então vai ter quase praticamente tudo em pós fixado. A gente botou também um CDB aqui, que a liquidez é de 730 dias, mas o percentual seria 40% da sua carteira e ela renderia 120% do CDI. A gente vai mostrar depois como uma carteira mais agressiva renderia um pouquinho mais, mas o nosso ponto é deixar um investidor que tem
tem um pouquinho mais de aversão a risco com uma carteira que talvez não renda tanto, mas que é menos arriscada, não teria tanto risco de perder esses recursos de volatilidade tão alta nesses recursos. O interessante é o seguinte, é uma carteira que é montada dependendo, obviamente, do seu perfil de risco, né? Muitas das vezes até pela idade, por exemplo. Pode até voltar para cá, por favor, produção, pode botar aqui na tela, obrigado. Dependendo do seu perfil de risco, por exemplo, um jovem, 20, 25 anos, que ainda mora com os pais, ele pode apresentar um perfil de risco mais arrojado. Ele pode ter uma carteira mais arrojada. Ele pode pensar mais a longo prazo. Mais longo prazo, ter uma exposição maior em ações, buscando retornos maiores num prazo maior, que ele não precisa do dinheiro naquele curto prazo. Olha, preciso do meu dinheiro muito lá na frente, daqui a 20 anos, ou quando eu casar, daqui a 10 anos, 15 anos, eu vou precisar do meu dinheiro para lá. Então ele pode tomar um risco um pouco maior. Tem um perfil, por exemplo, que a gente gostaria de citar aqui, mais moderado, seria um perfil, um pai de família, 40, 45 anos, já com os filhos, que tem despesas mensais elevadas, a inflação aí corroendo. Imagina, ele põe dinheiro na poupança, 6,5% de rentabilidade, isso não é rendimento. E a inflação nossa não é de 8% como está o IPCA, é tudo sobe mais de 10%. Energia sobe 70%, energia vai subir de novo mais 16% em São Paulo, água sobe 15%. Então ele aplica, mas às vezes ele precisa sacar esse dinheiro. Então um perfil mais moderado. E conservador, às vezes uma pessoa mais aposentada, já 65, 70 anos, que fala, olha, eu não quero esperar o dinheiro daqui a 20 anos, eu quero agora usufruir desse dinheiro agora, quero viajar, quero me divertir quando ele pode, de lado que ele se programou no passado, seria uma carteira mais conservadora. Se a gente fosse, é claro, generalizar aqui, tentando explicar de uma maneira mais tranquila. E só essa questão da inflação, poupança, etc., só essa mudança daquele investidor que a gente sabe que coloca todo o dinheiro na poupança, se você fizer simples e só mudar ali para, sei lá, alguma título do governo, LCI, LCA, pós, assim, uma coisa bem tranquila, sem muito detalhe, ali você já ganha um rendimento muito maior, quer dizer, poupança 6,5%, 7%. A pessoa tem esse assim, não preciso botar, a gente tem fundos de capital protegido, por exemplo, S&P que você fica exposto à bolsa. Se ele desse negativo após um ano, você recebeu o dinheiro investido. Se ele subiu 30%, você ganhou os 30%. Tem instrumento de renda fixa com mínimo de R$500, R$1.000. Então, justamente o primeiro passo é esse. Aquele cliente que está acostumado, ou a gente sabe que muita gente está acostumada, vou colocar na poupança, etc. Principalmente nesse nível de inflação, o primeiro passo seria basicamente você mudar essa estrutura e pensar uma coisa um pouco mais estratégica e alguns instrumentos mais interessantes em termos de rentabilidade. E aí depois o segundo passo, que é esse que a gente está dando agora, é tentar especificar um pouquinho mais o que pode ser alocação dentro de renda fixa, por exemplo. E hoje, de novo, hoje é um exemplo inicial, a gente pode aprofundar isso em outros programas, até trazer gente aqui da nossa equipe de alocação, que a gente faz reuniões mensais e muitas vezes até semanais para discutir um pouco os cenários, mas eu acho que como primeiro passo é interessante a gente ver aí, simplificar esses 3 perfis que o Celson comentou e falar um pouquinho por cima de alguns instrumentos para tentar mostrar o quanto que dá para gerar de valor com um esforço mínimo ali, né? Isso, como é simples investir, como tem diversas opções e não é necessário, que nem eles comentaram tanto, ficar atento sempre no mesmo, né? Isso, podemos voltar para a apresentação, por favor? Exato, então nossa carteira conservadora com o objetivo de preservar, né, o patrimônio e obter uma rentabilidade acima da inflação através dessa alocação nesses produtos. Aí a segunda carteira, se alguém quiser dar mais uma comentada na conservadora, pode passar? Pode passar para a moderada. Carteira moderada, então agora a gente já vai ver uma carteira bem diferente da conservadora. Dessa vez a gente vai ter uma alocação de 60% em pós-fixado, a gente vai ter um 5% alocado perto da inflação, junto com 5% em ações e 30% em multimercado. A gente vai exemplificar aqui cada um dessas partes que a carteira está alocada. Aí na parte de 5% de inflação seria, por exemplo, uma debênture incentivada, coisa que a gente sempre comenta aqui nos nossos programas, renderia, por exemplo, inflação mais 7% e isenta de imposto de renda. O que é inflação mais 7%? É IPCA mais 7%. Isso, a gente está falando IPCA em 8%. Exato, a gente começou a apresentação mostrando o quadro do Focus justamente para vocês terem em mente que a inflação esse ano vai ser muito alta e também terem em mente quanto que o BC vai continuar com
elevando juros, vai deixar a taxa de juros básica da economia alta para combater a inflação, mas que esse ano vai ser um ano de inflação bem alta e qualquer redução da inflação vai ser compensada pelo governo com elevação futura nos preços administrados. Então, se você está investindo numa debênture incentivada, você vai ganhar, que o Fox está falando em 8% de inflação, mais 7% e isento de imposto de renda. Obviamente, uma debênture incentivada, por ter uma rentabilidade maior, o risco é maior, né? Exato. Não tem FGC, garantia da FGC, etc. É por isso que tem uma ponderação tão baixa de 5%, porque a gente está falando de um perfil moderado, então não faz sentido tomar tanto risco, mas para compor portfólio ali 5%, nessa rentabilidade fica interessante. A gente vai aumentar um pouco a alocação em pós, com menor horizonte de investimento, né? Então, a gente mais uma alocação em pós possibilita alocar em LCI, CDB, com vencimento mais longo, né? Então, aqui a gente colocou também fundo multimercado, né? Aí, aqui a gente, comparando com o anterior, que a gente vai manter aqui de 20%, capaz de gerar 130, 140 do CDI. A gente vai vendo aqui a nossa carteira como seria uma carteira moderada. Outra coisa que a gente adiciona nessa carteira moderada é uma carteira recomendada mais fancy, coisa o Kim e o Celso também comentam bastante, seria uma estratégia mais alocada em ações, 5%, se algum de vocês quiser darem um exemplo, como a gente deu na semana passada, né, que a gente fez o programa, que seriam quais setores a gente acreditava que ficariam mais altos e mais baixos. Se alguém quiser depois também acompanhar esse programa para ver do que a gente está falando especificamente aqui no exemplo de carteira. Passando para a carteira agressiva, dessa vez a gente vai ver uma carteira bem diferente das demais. A gente vai manter um pouco em pós fixada, mas bem menos do que as demais. A taxa de inflação a gente vai ver agora, em vez de 5%, 10%. Multimercado sobe para 45% e ações sobe para 30%. Então a gente vê um perfil bem mais de longo prazo, com oportunidades diferentes em debêntures de projetos de infraestrutura, papéis isentos de IR. A gente vai ver um perfil bem mais agressivo, bem mais arrojado, com um risco bem maior para um perfil que permite que tem um grau de aversão ao risco bem menor que as demais, né? Então a gente vai vendo de novo aqui a carteira recomendada mais fancy, uma estratégia de ações. Dessa vez o percentual chega a 30%. De novo, recomendo assistir o último programa, que a gente exemplifica bem o que a gente acredita nesse ponto. Debênture incentivada mantendo a inflação mais 7%, isento de imposto de renda. A gente tem o fundo multimercado, agora a gente alocaria 45% dos recursos da carteira nesse perfil de produto. E a gente ainda manteria, sim, uma parte pós, devido à estabilidade, né, do custo fixo de manter essa carteira. Então a gente ainda manteria um pouco de pós em LCI, LCA, que rende 100% do CDI, mas ele é isento de imposto de renda. Então seriam os 3 perfis. Alguém gostaria de comentar ainda um dos 2 perfis, especificamente algum ponto? O que seria arrojado, né? Já está no arrojado? Não, o arrojado é aquilo que a gente estava até falando em termos de perfil, né? Alguém que tenha, não necessariamente, o cara tem que ter 20, 25 anos, mas ele pode destinar uma boa parte dos recursos aí nesse sentido, uma parte dos recursos, para investir também em ações. A gente sempre recomenda a carteira, mas também com uma proteção. A gente vai falar um pouco mais depois sobre ações e tirar dúvidas, mas também um pouco mais em ações. Já teve até uma pergunta que eu já queria adiantar, né, se o JVS falando aqui, aplicando no Tesouro, consigo retirar a rentabilidade mensalmente? Sim, mas eu acho que nesse caso, se você quiser rentabilidade mensal, tem algumas LCIs e CDBs que elas pagam juros mensais. Tem até algumas que você fala o seguinte, se o LCI, o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, garante até 250 mil, você pega uma bem próximo, aplica 240, 230 mil e ele vai pagando juros mensais, então você nunca passa dos 250. Quando você pega uma 250 mil, mas são 720 dias e você não retira, acima de 250 mil, se der algum problema com o banco, você não vai receber. Então, nesse caso, pode botar até 245 mil, a rentabilidade todo mês ele te paga. Então, tem algumas LCIs aí que tem pagamentos mensais. Isso seria interessante se você precisa daquele dinheiro todo mês, né, para pagamento de contas, no geral. É um custo fixo. E teve uma outra pergunta do Jackson aqui, gostei da carteira agressiva ou arrojada, porém ainda está tranquila e segura. Assim, a gente tentou dar um exemplo, mas obviamente de acordo com o perfil de cada um, você consegue mudar a alocação, aumentar ações ou até aumentar fundos multimercado.
Mas o que a gente está querendo passar aqui, o pessoal está falando que travou aqui. Travou agora a transmissão. Produção, se você puder dar uma olhada. A produção tá vendo ali se travou mesmo. O pessoal falando, informando que tá tudo ok. Tá até perguntando se voltou aqui. Tá tudo ok, então pode continuar tudo aqui. Okay. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é colocar alguns perfis diferentes para tentar dar um exemplo prático de como fazer uma alocação global. E, obviamente, dentro desse perfil arrojado, se você tem uma propensão maior a risco, você, obviamente, vai aumentar mais ações, multimercado, etc. Mas o que a gente queria mostrar é, por exemplo, o que dá para fazer. Um perfil conservador, você fica tudo em pós, porque, obviamente, você quer manter o seu poder de compra. Então, essa é a maneira mais certa de fazer. E o que a gente está mostrando é como que você pode alocar ou fazer ficar mais eficiente colocando LCI, LCA, CDB. Então, tem bastante coisa para fazer. Multimercado também. E aí, quando você passa para um moderado, obviamente, você aumenta a questão de ações. E dentro da parte de renda fixa, você consegue dentro dela ficar mais arrojado. Então, em vez de ter muito pós, você começa a migrar mais para fundo multimercado, um pouquinho de inflação, etc. E assim por diante. Então, acho que é um pouco dessa sensibilidade que a gente quer passar. Primeiro, a alocação global, quanto que vai ser renda fixa, variável, etc. E dois, o quanto você pode usar os instrumentos ao seu favor dentro dessas alocações. Teve o pessoal falando de dólar também. Poxa, um cara mais agressivo pode pegar essa carteira agressiva e diminuir renda fixa e aumentar a exposição a dólar, por exemplo. Então, sim, tem muita coisa para fazer e é isso que a gente está querendo mostrar. Esses exemplos foram todos com instrumentos aqui da nossa plataforma XP. Então, por isso que a gente bate na tecla, muito mais do que conversar um pouco, bater papo sobre renda variável, enfim, questões macro, a gente não é uma corretora de ações, a gente é muito mais que isso, a gente é um shopping financeiro, onde na nossa plataforma tem fundos de terceiros, LCI, LCA, debênture incentivada, CDB, título do Tesouro e tudo numa plataforma só. Então é isso que a gente quer mostrar. Pegar as informações que a gente comenta aqui, macro, projeção de PCA, dólar, etc., transformar isso em alocação de portfólio. Que dá pra, tem muita coisa para fazer, assim como a gente mostrou, e que dá para mudar e qual a sensibilidade de cada perfil, né? Sim, e aí o pessoal está comentando, né? Pô, comentar um pouco sobre o dólar, né? O dólar a gente não acha que é para cima, comentou no início da apresentação, o Gustavo bem falou, esse ano 3,20, né? Encerramento do ano entre 3,20 e 3,30. O que aconteceu? Hoje, por exemplo, você teve os dados de ADP, né? Uns dados de criação de novos postos de trabalho do setor privado. A expectativa era de 200 mil postos, só 9 da manhã, veio 165 mil, se eu não me engano, e teve o dado revisado do último ADP, que ele havia divulgado 189, foi revisado para 175 mil. Então, é uma queda considerável perto das expectativas, mas o dólar a gente acha que é para cima. Então, assim, foi como já citou o Ricardo Kim. Isso é mais para ajudá-los, né, na montagem do portfólio. Mas é óbvio, abra sua conta na XP, fale com o seu assessor, dependendo do seu perfil de cliente, um cliente private, olha, eu quero isso, quero assim, quero assado, quero ter mais risco. Isso foi só uma ideia de alocação de investimentos. E, pelo amor de Deus, não deixem o dinheiro na poupança. Esse é um negócio importante. Todo mês a gente faz um relatório de alocação para os nossos clientes, para todos os nossos clientes, comentando justamente isso que a gente fez, só que de maneira muito mais detalhada. Tem o nosso viés macro, tem o nosso viés de empresas, viés para renda fixa e tudo separadinho lá para todos os perfis, do jeito que a gente fez, só que muito mais detalhado, sugerindo diversos produtos. É bem legal. Junto a isso, os nossos clientes, obviamente, têm acesso aos assessores que vão dar esse auxílio. Então, a gente está querendo mostrar a porta de entrada, o primeiro passo, mas aqui a gente tem bastante estrutura aí, tanto como relatório mensal, nosso bate-papo aqui diariamente com vocês, também os assessores ajudando bastante na alocação. Isso que a gente quer passar e ajudar o brasileiro a investir melhor, né? Esse que é o nosso lema. Isso aí. Então a gente pode até tirar, tem várias perguntas aqui, eu já separei, né? Por exemplo, o convidado 4560 falou: o resultado do Itaú foi recorde, as ações caindo bem desde ontem, o que ocorre?
Até o Rafael Etzel assim, falando, na opinião dele, humilde opinião dele, isso ocorre pela atividade excessiva nas blue chips, em commodities, Vale Petro, mas já isso se reverte e a manada correrá aos bancos, em especial Itaú. Você teve o seguinte, teve uma boa parte, não uma boa parte, mas um crescimento de resultado do Itaú, para a gente foi espetacular o resultado, mas teve algumas concorrentes nossos que criticaram um pouco o crescimento do resultado, do bom resultado vindo na tesouraria, que eles ganharam dinheiro com juros e câmbio, isso impactou positivamente. Ano contra ano cresceu 90% o resultado da tesouraria, óbvio, impacta positivamente os bancos. Um outro lado que alguns investidores do mercado acharam que pode ter sido um pouco negativo foi o aumento na PDD, provisão de devedores duvidosos, que cresceu 35% do quarto trimestre para o primeiro trimestre. Na nossa opinião, esse crescimento de provisão, primeiro que tesouraria, ok, isso acontece, aí alguns julgaram como não recorrente. A gente acha que mesmo assim, reportar um retorno sobre patrimônio de 24,5% é impressionante. Crescimento de provisão, Bradesco fez isso e Itaú também. Na nossa opinião, por que eles estão aumentando provisão? É muito mais, na nossa opinião, de reportar um lucro menor do que o esperado. Imagina se ele levou a provisão Itaú em 1 bilhão e 200. A provisão foi mais de 4 bilhões de reais. Conta simples, se ele botasse 1 bilhão a mais de lucro, seria 6 bi e 800. O governo olhar e falar, caramba, já foi recorde, foi muito mais recorde. Então, e nesse cenário atual, em que o PIB cai mais do que se esperava, o PIB anualmente em março caiu 3,5%, a expectativa era de queda de 2,9%. Então assim, num cenário de desaceleração econômica, inflação acima de 8%, Selic indo para casa de 13,5%, foi 13,25%, mais uma alta pelo menos de 0,25%. Desemprego, menor renda disponível, bancos lucrando, é mais um motivo, recordes e atrás de recorde, é mais um motivo para taxarem bancos, aumentar a contribuição social sobre lucro líquido, tudo isso. Então a gente acredita que foi um pouco, esse aumento na PDD foi ocasionado muito por conta disso. A gente segue aí o setor financeiro sendo com uma das melhores recomendações para a gente, está negociando ainda múltiplos baixos, a gente até falou hoje, né, a bolsa negociando a casa de 14 vezes lucro, está esticado, o médio de bolsa é 10,5, estão subindo papéis, alguns por short squeeze, né, que é o doador do papel para alugar e shortear e vender aquele ativo, ele não está mais doando, não existem mais quase papéis, então sobem papéis até que não tem muita atratividade pelo ponto de vista fundamentalista. É mais um ponto aí que a gente vê negativo e não bons ativos como setor de papel celulose, cartão de crédito Cielo, o próprio setor financeiro, outros ativos que estão subindo por motivo de fluxo para cá e até uma parte um movimento especulativo. E outro ponto é que a gente destacou no início de abril que era positivo para a Bolsa, Congresso Planalto, agora parece que se acirrou ontem no discurso do ex-presidente Lula, né, o panelaço nunca antes visto nesse país, ele se acirrou, foi um panelaço elevado. Quem assistiu o Jornal Nacional ontem, primeira vez que eu vejo o Jornal Nacional, a novela para o horário eleitoral e volta a novela 10 minutos depois para que pudessem pegar as gravações, editar, provavelmente do panelaço ocorrido ontem. E aí o PMDB, que iria aprovar várias medidas de ajuste fiscal, já falou, peraí, o discurso do ex-presidente Lula foi contra a terceirização e falando que é contra um monte de coisas que de ajustes. E ele quer que a gente vote a favor do ajuste? É um contrassenso. Como é que você fala, olha, já tiveram as mentiras, né, na campanha, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá fazendo. E agora você vai para um discurso que é populista, do tipo, não estou fazendo. E aí o PMDB falou, o Congresso aprova, o PT volta contra e fala, viu, trabalhadores, não foi a gente, quer dizer, quem está no governo, o ônus fica com o PMDB e Congresso, e o PT sai de bonzinho. Então o PMDB falou, não aprovo mais nada, mais um acirramento. O que o PMDB quer é que tem que fazer ajuste. Foram anos de medidas erradas. Lembrando, em 2009, julgaram que era uma marolinha, crise global, vamos vender carro, foi totalmente errado. E agora não querem botar a culpa em quem? Na oposição do que foi feito erros atrás, ou porque foi subjugado pelo prejuízo da Petrobras por ter subsidiado combustíveis durante 5 anos, até dezembro de 2014. Quer dizer, então o PMDB para e volta-se a briga, PMDB, PT, e a gente fala, é mais um motivo aí para o gringo ficar um pouco mais cético que ele que tem puxado essa bolsa.
Tirando o nível de múltiplo de bolsa, né? Sim. A gente vem comentando aqui, por mais que tenha de fato esse fluxo, tanto tinha melhorado, de fato como a gente comentou no começo do mês, que provavelmente iria melhorar esse ambiente político e doméstico. Junto a isso a gente teve questões globais de excesso de liquidez, a China com estímulos, aí Fed com um discurso mais ameno com relação à alta de juros, então isso aí fez um fluxo muito forte vir para a nossa bolsa e mas chega num momento que em termos de múltiplo, em termos relativos a quanto as empresas podem gerar de lucro num ano de ajuste, num ano onde Focus já prevê um PIB de quase menos 1,2, então fica difícil. Agora, múltiplo de bolsa, preço sobre lucro, negociando perto de 13,5 vezes, quase 14 vezes preço sobre lucro para 2015, enquanto na média era algo em torno de 10,5. Então, frente a esse cenário, difícil entender em termos de fundamento, é mais fluxo mesmo, e com essa questão, o Congresso Planalto agora se acirrando, enfim, lá fora com os ânimos um pouco mais a menos, a gente pode ver de fato, se começarem a olhar um pouco para fundamento de bolsa, alguma correção aí nesse sentido. Por isso que a gente continua cético, ou voltou a ser cético agora com bolsa, né? Isso, e assim, muita gente com dúvidas aqui, quer investir com eles, tem acesso a essa apresentação, venha ser um cliente da XP, tem acesso a esses perfis. A gente não é só uma corretora, é um shopping center financeiro com mais de 400 fundos na nossa plataforma, fora todos os produtos que a gente pode oferecer e tentar ajudar o brasileiro a investir melhor. Quer investir com eles? Logo aqui abaixo. Teve uma pergunta aqui, alguma notícia de Usiminas? Gostaria de entender essa alta meteórica. Usiminas, o que tem aí no radar é justamente essa questão do CAD julgando aquele tag along que a CSN tinha pedido. Isso teoricamente tende a trazer especulação para o papel, porque na verdade Usiminas ela está num setor aí que está bem desafiador. A gente viu aí vendas de automóveis no começo do ano muito ruim. A gente teve produção industrial bem aquém do esperado, PIB se retraindo, então assim, o cenário é muito ruim. Ela negocia, se a gente pegar essa última esticada, um múltiplo relativamente alto, então não faz nenhum sentido alguma exposição. Agora, você tem que separar um pouco da especulação e do fluxo, que é o que vai acontecer no curto prazo. Você tem todo esse imbróglio societário, todo mundo especulando, possível OPA aí da Ternium e também a questão do tag along, então vai ficar ainda toda essa questão de incerteza aí para o curto prazo, mas para o médio prazo ainda está difícil para Usiminas. Ótimo, e aí tem uma pergunta aqui, mais um comentário, Roberto Cunha falando: pessoal, parabéns pelo programa, assisto todas as quartas, vocês são ótimos, abri uma conta com vocês, estou bem feliz com a estrutura que a XP oferece. Obrigado pelo feedback, Roberto Cunha, a ideia é essa, é tentar ajudar o brasileiro a investir melhor. O convidado 4560, com o novo ministro da Educação sendo mais correto e dizendo a realidade, podemos ver um caminho mais claro para as empresas educacionais? Kroton voltaria a 12,50? Acho que no relativo talvez tenha ficado melhor, porque antes a gente tinha, principalmente no começo do ano, pouquíssima transparência, muita incerteza. Então, no relativo ficou melhor. Enfim, eles estão passando as informações do jeito que elas são, em vez de ficar escondendo e travando matrícula, etc. Mas também eu não acho que é aquela coisa que vai voltar tudo como era antes, etc. Então você tem que ter um bom senso aí. No começo estava muito ruim em termos de transparência e incerteza, obviamente todo mundo refletiu isso em preço, e agora com essa mudança não é que vai voltar para os patamares anteriores, mas no relativo ficou marginalmente melhor. Agora, falando do setor e o que a gente olha, para o curto prazo a gente vê pouco benefício ou pouca atratividade no risco-retorno das educacionais, apesar dessa queda, e a gente vai ter muito ruído pela frente. A gente viu aí nos últimos dias o ministro falando que já fechou a verba para o primeiro semestre e não sabe como que vai ser o segundo semestre, se vai ter orçamento, etc. para o FIES. Então, muita incerteza ainda pode mexer nos papéis, por isso o risco-retorno não é tão atrativo no curto prazo. Agora, no longo prazo, aí é outra história. O setor não acabou, o FIES ainda é uma via bem importante para a questão do PNE, que é o Programa de Educação do Governo. Eles pretendem ter uma meta bem agressiva de penetração de ensino superior,
E FIES, querendo ou não, é uma via importante, acho que vai continuar crescendo, não no ritmo anterior, mas não é que acabou. Também você tem questão de AD crescendo forte, diversas fusões e aquisições aí para tirar sinergia. Então, no longo prazo, ainda tem valor para ser gerado. A gente prefere Croton no setor por conta de management, que é o melhor management do setor. Mas, de novo, a gente não teria muita concentração, porque as mudanças vão impactar, querendo ou não, as instituições, e a gente vai ter que ver, entender melhor qual vai ser o impacto financeiro disso. Então, nesse sentido, para curto prazo não tem muito risco-retorno interessante, mas para longo prazo uma posição ainda que pequena, não muito concentrada, faz sentido, principalmente em Croton. Tá? Foi interessante que a pergunta do convidado 415, eu não sei se você já é cliente convidado 415, mas abra uma conta conosco que a gente explica. Acabou de ser enviada algumas informações sobre FENS, sugestões de FENS a custo zero, é uma proteção, você mantém um ativo e não custa nada para você montar. Seguro não custa, está fazendo seguro de casa, carro, de vida. Nesse caso, você protegeu o seu patrimônio montando uma FENS. Tem em Ambev, tem em Petro, tem em Vale. Mas vamos falar de Petrobras, por exemplo. Foi o que você me perguntou. Qual o percentual do capital investido você colocaria nesta FENS, caso esteja comprado em Petro visando um prazo de 6 meses? Vamos lá. Pensa o seguinte. Eu colocaria 100%. Por que colocaria 100%? Num prazo, num vencimento, Petrobras, Petro 4 a 14,35, você tem uma estrutura com vencimento dia 12 de agosto. A gente está em maio, a gente está falando em 3 meses de estrutura. Você se protege na data do vencimento de uma queda até 14% e você captura uma alta de 15%. Ou seja... Depois dessa alta, uma alta adicional ainda que já... Isso. Se a alta subir, se o papel subir, até 15% você leva. A partir disso você leva os 15%. Ah, mas subiu 20%. Você não leva os 5%. Ah, mas e se cair? Então, se cair você está protegido até 14,04% de queda. Caiu 20%. Você protegeu 14% do seu patrimônio, perdeu só 6%. Então, isso para o dia 12 de agosto. Se você quiser para mais longa, por exemplo, vamos botar que você colocou aqui para novembro. Tem uma estrutura que protege você de uma queda de 17,5% e você ainda captura uma alta de 20,21% para o dia 16 de novembro. Então, por isso, se fosse montar, isso eu montaria direto. Isso começou com os investidores institucionais montando em suas carteiras, para falar, poxa, eu gosto desse ativo, mas eu montei a posição, mas ele no médio prazo ele pode sofrer, mas eu não quero me desfazer. Natura. Agora explodiu depois do resultado. R$26 passou R$32. Pô, mas vou montar uma FENS, porque se ela continua caindo, tudo mais. Ambev subiu muito, tá R$20. Poxa, tive negociando a 23 vezes lucro. Eu monto uma operação nos próximos 3 meses, uma alta de 15, é difícil? Então eu monto, ganho 15. Mas se ela cair 15, eu estou protegido. Então é proteção do ativo, então montaria assim. Se você não é cliente, convidado 415, abra a sua conta. E o convidado 7033, eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa nessa parte. Não, é isso aí mesmo. 7033 perguntando, nenhum das carteiras tem títulos públicos, algum motivo? Porque a gente vê alguns retornos aqui com alguns ativos, né, diria assim, com retorno um pouco melhor, com uma liquidez um pouco maior, mas converse com o seu assessor ou abra a sua conta. Nada impede. Abra a sua conta na XP. Eu não sei se eu perdi algumas perguntas aqui. Teve a questão de Vale, o pessoal perguntando que Vale virou. Acho que é até legal comentar essa última esticada de Vale, que de fato chamou muita atenção. O que a gente viu ali, só para colocar num contexto em Vale, essa esticada forte, todo mundo falando, porque de fato o estrutural ainda continua muito ruim, a gente continua cético, mas teve uma questão aí de short squeeze ou demanda por aluguel no papel que distorceu um pouco nessas últimas semanas. O que tem acontecido? Primeiro que no meio de março começou a aumentar muito a posição short, muita demanda por aluguel e chegou aí a níveis altíssimos, maiores níveis históricos aí de aluguel para Vale, principalmente para Vale 3, que é o que o estrangeiro olha e ele está ficando short, uma posição muito pesada. Então a posição já estava pesada em short. O que aconteceu? Recentemente a gente teve aí uma volta do minério por conta de estímulo na China, a BHP reduzindo a ritmo de expansão, etc. Isso aí fez o papel subir, mas obviamente você tem alguns efeitos aí, muita gente sendo estopada no short, ou gente querendo shortar e não tem mais ativo, não tem mais aluguel e aí tem que recomprar mercado. Então são diversas questões operacionais que fizeram Vale subir muito mais do que deveria. Até
se a gente olhar em termos de múltiplo, distorceu muito, ficou acima do que os competidores globais negociam. Se você for ver a correlação do movimento de Vale com o preço do minério, sempre seguiu uma média histórica. Mas se você for ver no último mês, ali ficou totalmente distorcido a correlação, então subiu muito mais do que o minério e muito mais do que historicamente essa correlação, então ficou bem distorcido mesmo, muito por conta de short squeeze e essa questão de demanda por aluguel. Então, de novo, a gente continua bem cético, a gente acha que, primeiro, essa questão de aumento no minério de certa forma pontual, a dinâmica, a oferta e demanda continua a mesma, né? China desacelerando, entrada de capacidade global, isso aí vai pressionar minério por um tempo. E também essa questão de short squeeze ali, isso é muito passageiro, são questões operacionais, mas vale ficar ligado porque a gente está conversando com a nossa mesa de BTC, ainda tem uma posição muito forte short, então a gente pode ver algum short squeeze adicional, alguma alta adicional por conta de aluguel, mas assim que isso normalizar e o fundamento voltar, a gente acredita aí que Vale está muito esticado, esticou muito além da conta e tende a voltar aí com o tempo e convergindo para fundamento, tá? É um pouquinho dessa nossa visão sobre Vale aí nos últimos dias que o pessoal tem perguntado bastante. Boa. E aí o JSF perguntou aqui, qual a diferença entre montar uma fence e comprar uma opção? Enorme, né, Ricardo Kim? Fence nada mais é do que um conjunto de opções, né? O que a gente está sugerindo em vez do cliente comprar o papel a seco ou alguma coisa nesse sentido, comprar com essa estrutura de opção, que nada mais é que você vender uma call, vender uma opção de compra e comprar uma trava de baixa, um put spread, mas enfim, não importa nada a nomenclatura, essas questões de volatilidade, etc. O que importa é o cenário final que não vai mudar. Você vai participar de uma alta até certo ponto, e a parte mais interessante, que você vai ficar protegido aí nesse período, é isso que a gente tem passado para os nossos clientes, mas Fence nada mais é do que um conjunto de opções aí, uma estrutura de opções para proteger e ser mais conservador aí nas suas posições, ser um pouquinho mais inteligente estrategicamente ali na sua posição de ações, né? Isso, o pessoal perguntando se Natura é só short squeeze. Não é só short squeeze. Você teve algumas informações, o próprio resultado veio neutro, né? Ela melhorou o índice de eficiência da consultora, que vinha caindo muito, ela melhorou um pouco, e o dólar acaba favorecendo também ela, né? E quando uma empresa tem uma expectativa sempre negativa e vem um número neutro, acaba sendo bom. Quando todo mundo tem expectativa elevada, vem neutro, a ação cai. Porque todo mundo, é excelente, aí sofre. Então, isso que aconteceu um pouco em Natura, também tem uma parte que é short squeeze também. O pessoal está perguntando aqui se opções poderiam ser adicionadas na nossa carteira recomendada nos perfis de investimento. Sim, na parte de Fence, isso já existe. O convidado 460 perguntando, o balanço trimestral da Petro sairá dia 15? Sim, após o mercado eles confirmaram. O que esperar? Acho que vem na linha, né, abastecimento, diesel e gasolina uma melhora, porque ela vendeu o gasolina e diesel mais caro, mas em compensação o preço do petróleo pior. O que a gente tem que monitorar em Petro é Capex e endividamento, ou seja, investimentos e endividamento se ela vendeu algum ativo. Ela precisa vender ativos, ela precisa de 60 bilhões de reais de caixa para virar o ano 2015 e 2016. Aí eles já falaram que eles pretendem reduzir os investimentos de 20 a 30 bilhões, mas não fizeram ainda, e também vender alguns ativos, aí para arrecadar esses 60 bilhões de reais. Porque 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA nada mais é do que o seguinte, um profissional assalariado que recebe 5 mil reais por mês, no fundo ele vai receber 4, né, líquido, 4 mil reais por mês. Ele pega, para explicar o que seria esses 5 vezes, ele está endividado e ele pega todo mês esses 4 mil e vai pagar a dívida. Se ele pegar 4 mil, ou seja, tudo que ele recebe líquido e paga a dívida, ele vai demorar 5 anos para poder pagar. Então, nada mais é do que o seguinte, a Petrobras tem uma geração de caixa de 20 bilhões de reais por trimestre, investe 20 bi, então já foi. E aí paga de juros, amortização de dívida, mais 10, então falta 10 todo trimestre. Então, esse é o problema da Petrobras, por isso que a gente não consegue recomendar o ativo. O gringo está em euforia, acaba comprando o ativo, muito mais no movimento especulativo, mas fora que o dólar também machuca ela, porque de 350 bilhões de reais de dívida total, 72% está atrelado ao dólar. O dólar machuca.
Preço do minério, poderia comentar, por favor? Não sei se você já acabou falando um pouco, mas... essa questão aí que aconteceu especificamente no preço do minério. A gente teve estímulos na China, a gente viu diversos dados de PMI vindo abaixo do esperado, vendas no varejo, produção industrial, etc., abaixo do esperado. Em contrapartida, você tem o governo sinalizando aí uma propensão a estímulo muito grande. Eles comentaram que, de fato, estão vendo a economia desacelerar, eles estão de olho nisso, só que eles comentaram que tem bastante espaço para estímulo. A gente já viu isso com corte de compulsórios para instituições financeiras, cortes de juros, ainda o pessoal esperando aí mais cortes de juros e compulsórios daqui para frente. Então isso aí, obviamente, animou o pessoal e tem reflexo total em preço de minério, porque a China é o maior consumidor de minério do mundo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi a BHP, um dos 3 grandes ali, que comentou que vai reduzir o ritmo de expansão de capacidade nos próximos anos, e obviamente isso aí, se reduz a oferta, você tende a fazer aí esse reflexo para alta no preço do minério. Agora, de novo, só reforçando, estruturalmente a gente ainda acha que vai ter bastante pressão sobre o preço. A China tem essa questão de estímulo, mas não é que vai mudar a tendência. Talvez acelere de forma um pouco mais devagar, alguma coisa nesse sentido, mas é difícil ver um ponto de inflexão, China acelerando, etc., por conta de estímulo. Então, na parte da demanda deve continuar desacelerando, na parte da oferta, muita capacidade para entrar com Vale ainda, Rio Tinto entrando forte com capacidade para esse ano. Então, uma redução no ritmo da BHP não quer dizer que vai mudar tanto esse cenário. A gente ainda acha que essa dinâmica vai pressionar preço de minério ainda por um tempo. Boa. Exatamente. Passando aqui rápido, o pessoal perguntando sobre a Exética, por que vem subindo muito, porque principalmente o aumento de preços. Ontem saiu uma informação do Jornal O Globo, né, até postei sobre isso no Facebook, né, novo reajuste de preços, reajuste das tarifas para as empresas elétricas. Dizer mais de 16% para as residências no estado de São Paulo. Por isso que a Eletropaulo anda. Por que a Eletrobras anda? Porque é o preço da energia também. Então é impressionante, é um absurdo que o governo está fazendo. Deveria decretar racionamento de energia, né, para reduzir o consumo e multa. Quem consumiu mais do que a média nos últimos 12 meses paga uma multa de 30%. E não ficar elevando tarifa, porque ele acha que elevando tarifa o consumo cai. Também cai, mas tem limite para isso. Com racionamento, você pode incluir uma multa. Sem racionamento, não pode incluir multa. Sobe água 15%, sobe energia 16%, fora que subiu mais de 70% de energia. Por isso, como o governo posterga, o racionamento e torce para El Niño e chuva vir, ele empurra esse problema para frente que pode ter. Ou ele vai ficar empurrando durante 4 anos para um outro governo assumir, o famoso ciclo do PT no governo no fim. Ele empurra para frente, aí as elétricas acabaram reagindo, estavam muito depreciadas. Mas a gente não recomenda exposição em nenhum ativo que tenha uma interferência, uma ingerência grande governamental. O que seria isso? Empresas como a Eletrobras, a própria Petrobras, o próprio Banco do Brasil. Quer ter bancos? Itaú Bradesco, principalmente Itaú ou via Itaúsa, entendeu? Petróleo, por enquanto a gente não compra, por conta da Petrobras, esse endividamento de 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Eletrobras, nem pensar, quer ter empresas de energia, uma Equatorial, uma Transmissão Paulista, uma Taesa, tá ok? Por que as ações da Fibra, o Otacílio Oliveira, até o pessoal colocou aqui, Otacílio, você já é cliente, já possui, ótimo, ele queria saber o preço do minério, a gente posta diariamente o preço do minério, a gente não envia por e-mail, de repente a gente pode até colocar no nosso relatório matinal o preço do minério de manhã como sugestão que você fez. Obrigado aí por ser cliente e prestigiar. As ações da Fibra estão caindo por conta do dólar ou algo mais, Ricardo Kim? Também, acho que principalmente dólar, mas a gente tem que olhar um pouco do que aconteceu recentemente. A Fibra reportou um resultado muito bom, obviamente por conta de dólar também, a ação esticou bastante. E aí a gente viu nesses últimos dias dólar dando uma arrefecida, e obviamente isso tem impacto, assim como subiu com o dólar, ele tem um impacto negativo. Vale lembrar também que teve o acordo da Fibra com a Klabin há alguns dias atrás, um acordo bem relevante e interessante, muito mais para a Klabin do que para a Fibra, que basicamente ela se compromete a comprar celulose de fibra curta da Klabin quando o projeto Puma entrar em vigor. Mas o que dá para a gente tirar de tudo isso aqui foi, obviamente, melhor para a Klabin, um acordo muito interessante para a Klabin, e para Fibra não ficou tão claro, apesar de se aumentar a capacidade, ter mais poder aí de diluição de custo, etc. Não ficou tão claro aí
O papel até no dia chegou a cair, ficou meio zerado, mas esses últimos movimentos é muito mais por conta de dólar do que qualquer outra coisa, principalmente depois dessa esticada aí com relação a resultado. Tá? Lembrando que nas nossas carteiras a gente tem Suzano, tá? A gente gosta de exposição a dólar, principalmente num momento como agora, a gente até aumentou um pouquinho a nossa exposição, mas a gente prefere via Suzano, que não pega um pouco de dólar, mas tem umas questões aí da Suzano de desalavancagem, um múltiplo mais baixo, etc. A gente prefere esse veículo como exposição a dólar. Ótimo, a gente está quase com o tempo aqui esgotado. Vamos lá. As educacionais não podem trabalhar diretamente financiamentos para seus alunos. Vocês acham que esta regra pode mudar, como tudo muda sempre aqui? Na verdade, elas já estão achando um caminho e fazendo parceria com bancos. Então, isso aí, de certa forma, teoricamente, é fácil de fazer. O problema é você ofertar numa taxa atrativa, que nem o FIES. Acho que é impossível você, na iniciativa privada, conseguir uma taxa de FIES e as condições de FIES. Então, vai ser difícil, a mudança veio para ficar, vai impactar e vai ser uma saída, vai ser esses financiamentos com parcerias privadas. Isso aí pode amenizar o impacto, mas não é que vai resolver a vida das educacionais, não. Isso aí. Então, o que a gente acha de Embraer no curto prazo? A gente gosta, principalmente posição a dólar, a gente prefere Suzano, mas também teria mais para compor, né? Uma posição maior em Suzano, que é o que a gente está fazendo, e uma posição pequena em Embraer por conta da recente queda ali, o risco-retorno ficou interessante. É isso aí. Sim, o Jackson perguntando, vejo todos com os holofotes em Petro, vários em Minas e as demais, você poderiam comentar um pouco sobre o setor de construção civil, MRV, PDG, ROS, pela desaceleração do setor, as ações não estariam muito baratas? Não, não estariam muito baratas. Cenário piorando bastante, tá, para as empresas. Restrição a crédito, né? A Caixa ela tem 70% de market share. Ela financiava até 80%, 90% do imóvel. Agora ela financia até 50% de imóveis usados. Ela financia 50%, até 750 mil. Acima de 750 mil, ela financia só 40%. Os grandes bancos privados, Itaú, Bradesco, Santander, estão tomando o market share agora da Caixa, financiando com taxas maiores. O Itaú mesmo falou que o maior crescimento dele foi em crédito consignado, né, folha de pagamento, e crédito imobiliário, o Bradesco também. Então o setor vem lançando menos de real estate, vem vendendo menos e o distrato, o seu estoque vem aumentando. O distrato nada mais é do que, antes de entregar aquele imóvel pronto, né, antes das chaves, o comprador ele entrega de volta para a construtora porque é um direito, né, dele. Ele recebe entre 80% a 90% do que ele pagou corrigido. Então muitos estão preferindo devolver porque quando eles vão olhar o saldo devedor está maior do que vale o imóvel muitas das vezes. Porque eles só pagaram 10%, 15%, 20%. Então esse está sendo um problema também no setor. Não recomendamos exposição a nenhuma empresa do setor. As melhores empresas do setor são a Ezetec, Elbor, uma MRV, uma Direcional, diria assim, e uma Even. As outras passam por problemas, PDG por um problema sério, ROS também, já tem uma capitalização agendada para PDG, provavelmente vai precisar de outra. Então ela fez uma capitalização a R$4, agora é 44 centavos, para ter uma ideia, em 3 anos o que aconteceu foi isso. E aqui, para a gente encerrar aqui algumas perguntas aqui, um comentário sobre Randon, né? Acho que seria esse, acho que o principal, eu vou ver se tem mais alguma pergunta. Rapidamente, sobre Randon, a gente não gosta, muita gente vê que depois dessa queda brusca, talvez seja um ponto de compra, mas você tem que olhar não só a cotação, mas alguma coisa relativa ao quanto que ela pode gerar. Nesse caso, o múltiplo não é que está uma barganha, porque o potencial de geração de caixa operacional dela, EBITDA e lucro, diminuiu muito. A gente viu de vendas de pesados caindo bastante, produção também, layoffs, férias aí das montadoras, então fica difícil, no absoluto está num múltiplo baixo, mas no relativo já negocia múltiplos mais baixos, então o cenário vai continuar bem ruim para esse ano. A gente ainda acha que não é o ponto de entrada em Randon com esse cenário múltiplo, que não está aquela barganha aí, que apesar da cotação cair, o potencial e o cenário caiu muito. Isso. E o pessoal falando de JBS, cobertura do mercado norte-americano, no segmento a gente não gosta, prefere ficar de fora. Perguntaram também de Duratex e Alpargatas. Duratex pode passar por um momento mais complicado esse ano, porque depende de crédito. Alpargatas é muito small cap, a gente prefere também, acaba não olhando. A gente ainda prefere ficar em ativos líquidos. E o Delator aqui perguntando sobre o XPTD11, né, um fundo aí de dividendos
que você não paga nesse sentido IR com algumas ações de dividendos e vem descontado. Agora está em 15%, o fundo recuperou bem, chegou a bater 21% de deságio. A gente fala aqui e vale a pena. O interessante, o que é esse fundo? Ele investe principalmente em CETIP, Ambev, BVMF, BB Seguridade e Itaú. São os 5 principais ativos, tem mais uns 5 com menor exposição na carteira. Boas pagadoras de dividendos. E ele vem apresentando uma performance constante, positiva, recorrente e com gestão ativa nos papéis, que você compra com 15% de desconto. Então, quer dizer, não tem por que não ter o ativo que vem ganhando liquidez. Então é um ativo que vale a pena para se expor em bolsa também. Fazendo o link naqueles perfis lá, Sim. moderado e agressivo, moderado e arrojado, a parte de ações você claramente pode alocar um pouco em XPTD 11, enfim, para pegar justamente essa alta desse deságio aí, que faz muito sentido, mas a gente pode comentar mais nos próximos programas. Isso, a gente gostaria assim de convidar todos, né, para participem, né, dos nossos programas, abram a conta na XP, preencham aqui, querem investir com eles e tenham acesso aí mais informações sobre a XP. Infelizmente, nós estamos com o tempo estourado aqui, passamos de meio-dia, então a gente não pode mais responder as perguntas já aqui no portal da Infomoney, infelizmente. Mas mandem aqui, preencham aqui, querem investir com eles e tenham acesso a todas as informações. Um grande abraço, eu retorno a partir das 3 horas no portal da Infomoney com o Batalha do Século, eu e Fernando Góes, para falar um pouquinho também, mas aí totalmente focado em ações, índice, dólar, esse tipo de coisa. Uma excelente quarta-feira a todos e retornaremos com o XP Connection na semana que vem. Obrigado, pessoal. Boa tarde e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.